Minha gente, eu cheguei a fazer um vídeo curtinho sobre aquele caso da moça do rope jump, que foi lançada sem corda, aconteceu um acidente, um desastre, enfim, falando sobre como teve uma tendência das pessoas de culparem a vítima, porque supostamente a responsabilidade é dela por ter se colocado numa prática de uma atividade radical, e não dos trabalhadores que não fizeram o básico do seu trabalho, né? Tudo se passa como se, no fim das contas, em última instância, a responsabilidade fosse da pessoa que foi até lá contratar o serviço e pular de rope jump. Bom, eu fiz um vídeo sobre isso, recomendo aí se você quiser dar uma olhada. É um vídeo curtinho, deve ter 2 minutos e meio, é um shorts, mas eu queria trazer um pouco mais sobre esse caso, porque tem outros vídeos com depoimento das pessoas que estavam lá, tem coleta de informação sobre os organizadores do evento, o que que eles falavam para as pessoas. Vamos dar uma olhada nisso, vamos tentar nos atualizar em relação a isso? E a primeira cena que eu lembro de quando vi a menina estatelada no chão foi ver um dos funcionários tirando da alça do pescoço do corpo que já estava no chão a câmera da GoPro, preocupado com o equipamento, ou para querer esconder provas, ou preocupado com o valor financeiro, porque a gente viu que é nítido que o que aconteceu ali foi ganância. Ganância, dinheiro, para querer fazer tudo mais rápido. Eles não falaram absolutamente nada com ninguém. Com ninguém. Eles simplesmente não esboçaram reação, estavam em estado catatônico, não sei se sem entender o que eles fizeram, ou simplesmente preocupados com se esconder, fugir, ou qualquer coisa do tipo. Ao mesmo tempo, a gente começou a ver eles para lá e para cá, com levando equipamento para o carro, voltando já com uma outra camisa por cima, sem a identificação deles, e querendo fugir. Nesse momento, eu até peguei o celular para gravar eles, foi quando eu vi com o policial, que eu indaguei o policial. Eles não vão sair daqui livres, né? O policial, claro que não, deu. Eles estão querendo fugir. Aí o policial me mostra quem são. Foi na hora que o policial sacou a arma e colocou eles sentados e falou: todo mundo que é dentre cordas aqui, fiquem quietos, senta e ninguém sai daqui. Porque eles estavam tentando sair dali. Pelo interrogatório dos 3 que permaneceram presos, eram 2 cordas. Nenhuma das 2 estava colocada. E eles não se recordam se não colocaram, quem não colocou, quem não fiscalizou, mas não estavam colocadas. Você é o que estava no meio. Eu pego no pé dela. No pé dela. Tá. Você, que era um dos que estava responsável por colocar a corda? Na verdade, na operação, às vezes eu coloco a corda, às vezes o Felipe. O Felipe é o que estava na frente. Na frente. Tá certo. E é feita uma checagem depois que coloca a corda para ver se colocou mesmo? Se a gente fala que a gente não entende, que é visível, né? É visível, é no peito. É no peito. Então é difícil entender como não viu. Somos os 3 da operação, né? Sim. Eu, o Felipe e o Vitor. Não consigo entender em que momento que eu não vi uma corda não estar presa. Simplesmente não consigo entender. Você era o responsável, juntamente com o Maicon e juntamente com o Maicon, de fazer a colocação da corda, Sim. certo? Ou é eu ou ele que faz. Tá. Aí eu passei lá pra frente primeiro, aí depois disso já apagou da mente, eu não lembro. Você não consegue se recordar se você esqueceu, se a responsabilidade era sua, era dele? Não lembro. Isso. Mas como que vocês dividem isso aí? Cada salto um coloca a corda, ou hoje todos os saltos você que colocava? Ele só como é que faz a conferência? Tipo assim, às vezes a gente, um coloca, outro confere, outro coloca. Às vezes um faz, outro vem, vê se tá certo. Era mais ou menos isso. E você não consegue se recordar se você era quem tinha que ter colocado, ou se você que teria que ter feito a fiscalização? Não lembro. No caso, eu estava equipando o pessoal na tenda do lado da direita do vídeo, no caso. Certo. Aí eu fui chamado para ajudar a levantar. Ah, tá. Então você não estava ali responsável pela colocação da corda naquele momento? Não, você foi chamado simplesmente só para fazer o arremesso, né? Só para ajudar a erguer. Para ajudar a erguer. Aonde está a câmera GoPro que estava na mão dela? Pois é. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Cara, isso é um absurdo maior ainda, o pessoal tentando
sair do local, fugir, depois de ter feito talvez a maior besteira da vida inteira que eles já fizeram em algum momento. Talvez nunca supere isso, né? E a frieza também é super condenável, a frieza de chegar ali na vítima e tirar a câmera, meio que para tentar se livrar de prova, meio que para, né, tomar conta do equipamento da empresa, tal. Em 14 anos de advocacia criminal, esse foi o primeiro caso que eu não concordo com a defesa. Esse é o Micael Brito, ele é um advogado e ele vai falar um pouco sobre o caso do ponto de vista jurídico. Uma jovem de 21 anos foi praticar um esporte chamado Hoop Jump, que é parecido com o Bang Jump. E nesse esporte, você prende as pernas das pessoas e é arremessada por outras pessoas. Só que o que aconteceu? Esqueceram de colocar o equipamento de segurança nela. Infelizmente, ela veio ao golpe. E aí, onde entra as questões jurídicas? Foi um acidente ou foi um crime? Foi um crime. Nesse primeiro momento, quem está praticando esse esporte assume a consciência de que o resultado pode ser a morte. Que mesmo com a proteção, com as cordas de segurança, pode ensejar em uma fatalidade. Então, quando existe essa situação, configura-se dolo eventual. Então, existem pelo menos 3 pessoas presas preventivamente. E eu tenho que concordar com o promotor que pediu essa prisão e teve acolhido o seu pedido perante a justiça. E para você que gosta de esportes radicais, todo cuidado é pouco. Agora eu queria mostrar um vídeo sobre como foi a entrevista dos funcionários com a polícia. Em depoimento à Polícia Civil de São Paulo, um deles, Luiz Felipe Feliciano Ergoroff, disse que cobravam R$ 180 por salto. Questionado sobre a divisão das funções, Luiz Felipe respondeu: às vezes a gente, tipo assim, não coloca, outro confere, às vezes um faz, o outro vem, vê se tá certo, era mais ou menos isso. Em seguida, foi questionado se era ele quem deveria ter colocado o equipamento de segurança ou feito a fiscalização. Respondeu que não se lembra. Outro preso, Maicon Fernandes Sintra, disse que participa do processo de checagem, mas ao ser questionado se lembra de ter feito isso com a Maria Eduarda, também respondeu que não. Segundo a investigação, a vítima portava uma câmera no momento do salto. O equipamento não foi localizado. Segundo o advogado dos 3 presos, eles não sabem explicar por que esqueceram o principal, a corda. Eles estão em estado de choque, eles não conseguem explicar o ocorrido, porque eles já estão há anos fazendo isso, nunca teve nenhum evento semelhante. E essa foi a primeira vez que aconteceu. O corpo de Maria Eduarda foi sepultado hoje em Jandira, região metropolitana de São Paulo. Vamos para os comentários aqui rapidinho? Nosso primeiro comentário, é fácil resolver isso, é só jogar os 3 da ponte sem corda também. É tipo jogadores de futebol esquecerem a bola, não faz sentido. Excesso de confiança. E aqui vem mais um daqueles comentários que eu disse que eram muito comuns, né, nos vídeos que mostravam acontecer o desastre, que eram comentários mais ou menos assim, ó. A importância de não se expor ao risco não é uma questão de medo ou coragem, mas sim uma questão de probabilidade, por isso não vou em nada radical, a não ser que seja essencial para minha sobrevivência. A mina contratou um serviço. É sério mesmo que ela é responsável pelo acontecimento? É sério? Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim, de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também. E depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros. Elas estão aqui
aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, Desvendando a Microfísica do Poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na História da Loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da Modernidade Líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Por gentileza, não conversem com o operador das cordas. Isso daqui, ó, é a empresa orientando os clientes sobre como lidar com os operadores de corda, cuja função é amarrar a corda na pessoa que vai ser lançada. São operadores de corda. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que os operadores das cordas estão isolados com um cone. Não puxe assunto com ele, não pergunta nada para ele, não tira a atenção dele. Os operadores da corda estão cuidando e protegendo a vida de vocês. Não tirem a atenção do operador. Pergunte para alguém que esteja com a camisa disponível, passeando por ali. Para mim, quem está com a corda na mão, operando as cordas, não pode conversar. Por favor, não conversem com o operador das cordas. Não chega perto, não senta ali do lado, não puxe assunto, não tirem a atenção deles, tá? Por gentileza, não conversem com o operador das... E aqui nos comentários o pessoal também já disseca, porque esse áudio, ele é terrível, né? O único intuito desse áudio é transferir a culpa, diz o Yuba. E a Ares fala, esse tipo de conselho tem que ser pros operadores e não pros clientes. A Iris diz, uai, eu converso com o paciente e sei meu trabalho. O Edu Vicente diz, minha filha, você tá jogando alguém da ponte? Pelo amor de Deus, eu sou barbeiro, se eu conversar muito eu esqueço até da máquina. Então você é um péssimo barbeiro. O trabalho do operador de cordas é lembrar das cordas. Não faz nem sentido. Não justifica, diz o Ricardo. A culpa é do cliente agora? É difícil fazer um checklist? Pergunta o Marcos. E aqui, ó, o senhor Galo de Causa. Concordo, tem que deixar eles prestarem atenção. E responsabilidade de ambas as partes. Olha que louco, né? É uma irresponsabilidade de ambas as partes. Não é que 3 funcionários meio que mataram uma cliente. É uma irresponsabilidade de ambas as partes. São irresponsabilidades relativas ali às diferentes partes. E aqui o pessoal diz, né? Se eu conversar com o Uber, ele vai capotar o veículo. Eles não colocaram corda na mulher, o erro é inteiramente deles. Falo óbvio, né? Querendo colocar a culpa na moça. Responsabilidade é única, exclusivamente dos operadores. Eu acho muito louco que aparece um pessoal assim, eu trabalho com atendimento e quando outro cliente chega falando enquanto eu tô atendendo outra pessoa, tira meu foco total. Eu esqueço o que tava fazendo, o que ia fazer, e me distraio com minha própria mente tentando entender a situação. Mexer com pessoas é complicado. Às vezes você é um rapaz complicado, querido Araújo. A parada é que esse áudio ele aparece num momento terrível para se colocar esse tipo de explicação, né? Porque o que aconteceu é injustificável. É injustificável o que rolou. O que rolou não poderia ter nenhuma forma de explicação que justifica. Que explicação que ameniza, por exemplo. Não é o tipo de situação que cabe amenizar. Isso que é o difícil. Esse áudio aparece num contexto desse. É inconcebível um profissional, diz o Pablo, não estar atento ao pior cenário que seu trabalho pode gerar. É como um piloto não prestar atenção e manter o avião voando. Nossa, isso daqui, Thiago, eu acho que eu dei sorte de não passar por isso. Mas isso daí já é escória humana. Funcionário entra ali no trampo só pensando em ir embora. Com essa metodologia, a chance de uma tragédia ocorrer era gigantesca, né? Diz o Carlos.
Não era pra ter risco, caceta. Não era pra ter risco. Não saia de casa, não contrate nenhum serviço. Pronto, nenhum risco. Mas você construiu sua casa, Carlos? Porque se você não construiu a sua casa, você tá confiando em outra pessoa, no pedreiro. Uma frase muito comum foi essa, né? Nunca confie a sua vida nas mãos de outra pessoa. Meu Deus do céu, para uma situação como essa ainda por cima. Fala, Cacuíco, tudo bem? Muita desatenção. O Uber também fica no grupinho de zap dele, não presta atenção no trânsito. E o trânsito, assim, probabilidade de você ver um acidente é muito maior porque tem muito mais gente no trânsito, né? Você sempre vai ver um acidente. Matéria da BBC, não vi checarem minhas cordas, diz homem que saltou onde jovem morreu. O farmacêutico Rodrigo Ratoshinsky, de 28 anos, levou um susto ao saber do acidente que matou a jovem durante um salto de rope jump, um tipo de salto com corda, em Limeira, no interior de São Paulo. Rope jump é uma atividade radical em que o praticante pula de um lugar elevado com cordas de baixa elasticidade, o que gera um efeito de pêndulo humano em um balanço horizontal. Um mês antes, ele havia feito o mesmo salto no mesmo local com o mesmo grupo de instrutores. A experiência aconteceu a convite do irmão, que encontrou a atividade em uma página do Instagram. Cada um pagou R$180. Ratoshinsky conta que já havia praticado outras atividades de risco, como saltar de paraquedas, e que costuma checar os responsáveis pelas avaliações de clientes e pelas redes sociais. Nesse caso, porém, a página nem sequer pertencia a uma empresa formal, e a atividade não era autorizada no local. Semanas depois da visita dele, o acidente. A polícia prendeu 3 pessoas envolvidas na operação dos saltos. Aqui o mapinha, gente, ó. Limeira fica relativamente próximo da cidade de São Paulo. E é numa ponte que tem lá, a Ponte do Esqueleto, enfim, 40 metros aproximadamente e tal. Segundo o boletim de ocorrência, os instrutores deixaram de prender a corda de segurança e arremessaram Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, de uma altura de cerca de 30 metros. Ela morreu no local. Para as autoridades, o grupo que oferecia os saltos não detinha nenhum padrão ou protocolo de gerenciamento dos riscos da operação que praticava. Que é uma das coisas que as pessoas falavam nos comentários, né? Sobre ter um protocolo, um checklist. No momento em que eu vi as notícias, eu falei, nossa, poderia ter sido eu, afirmou Ratoshinsky. O agendamento havia sido feito pelo WhatsApp e os pagamentos por Pix, para uma pessoa física. Nem era PJ, portanto. O farmacêutico calcula que pelo menos outras 40 pessoas saltaram no mesmo dia, só na parte da manhã. Ele afirma que não assinou nenhum termo de responsabilidade nem recebeu alerta sobre os riscos. Mesmo assim, diz, a atividade parecia confiável quando ele chegou à ponte. Eu vi que o pessoal estava uniformizado, as equipes informaram que havia bombeiro lá, tinha todo um equipamento. Quando colocaram o equipamento em mim, parecia de qualidade, na minha visão. Senti uma segurança a partir desse momento. A única conferência feita pelos instrutores, segundo ele, era se a pessoa realmente havia agendado o salto. O cliente se identificava e recebia uma senha. Por medo, Ratoshinsky decidiu checar o próprio equipamento. No momento do salto é quando a gente fica com mais medo, mais adrenalina. Eu estava muito inseguro, então fiz a dupla checagem com as outras pessoas. Vi se o cinto e a corda estavam bem presos, me deu muito medo, mas ao mesmo tempo a equipe me passou segurança na hora. Ele também estranhou o ritmo. Entre um salto e outro, diz, o intervalo era curto. Havia uma primeira chamada para colocar o equipamento, depois o cliente voltava para o fim da fila e então saltava. Eram muitas pessoas saltando ali, provavelmente eles já estavam fazendo isso o dia inteiro. Eu não vi um procedimento de dupla checagem que seria importante nesse momento. E aqui uma entrevista com a Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a ABETA, em que vão falar sobre o conjunto de normas técnicas que existem para o turismo de aventura no Brasil e sobre como a estrutura jurídica e normativa no Brasil ela é bem forte. Você tem 51 normas técnicas que prezam pela segurança das pessoas que estão envolvidas. Mas
O que o Evandro Schultz, que é gerente da Abeta, diz é que no Brasil tem grandes gargalos na cobrança pela legalidade. É papel do poder público, União, Estados, municípios. Nós não temos a fiscalização da prestação de serviços. Não há pessoas nem estruturas competentes que sejam capazes de fiscalizar a quantidade de pessoas e atividades em empresas e pseudo-empresas que oferecem atividades de turismo no Brasil. E é isso, minha gente. Acho que deu pra gente se atualizar um pouco mais sobre o contexto geral da coisa, né? Os 3 rapazes estão presos e definitivamente esse é o tipo de coisa que não tem muita justificativa. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira às 10h30 da manhã e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.